Se você for um jovem negro ou periférico, te faço uma pergunta logo de início. Com seu primeiro salário, qual foi a primeira coisa que você comprou? Era pra eu já tá rico, mas gasto em embute a metade do cash. Hoje eu larguei minha vida solteira porque ela pisou no meu easy. Pisa no meu coração, se eu não pisa no boot, senão pro bicho. Uma vez eu vi uma pergunta no Twitter: por que os homens são tão apegados em tênis? Essa pergunta foi muito direcionada ao homem negro. Na hora eu nem pensei numa resposta certa na cabeça. Sabia que tinha essa obsessão, mas de fato eu não sabia responder, sabe? O tweet acompanhava de um trecho de um artigo, então eu fui atrás de saber qual que era a fita. O artigo é da Selma Vital, de 2017, e o título é Sobre sapatos, identidade e símbolo de liberdade. O trabalho fala da importância do sapato como símbolo de liberdade e identidade, como o próprio título já diz. No artigo, ela fala sobre o quanto ainda no Brasil a roupa se atrela muito ao nosso passado em cima de experiências escravocratas. Além de toda a carga de sofrimento que já sabemos, os escravizados também foram discriminados por suas formas de se vestirem. Dentro de algumas apresentações de pinturas e fotografias, a Selma ainda cita o quanto isso fica evidente em perceber as diferenças entre escravizados nos Estados Unidos e no Brasil. É possível ver que os escravizados brasileiros aparecem sempre vestidos de farrapos ou roupas mais batidas. Somente algumas escravizadas domésticas ou mucamas tinham direito a mais peças de roupas e algumas vezes um chinelo. E é aí que entra o questionamento. No Brasil, os escravizados não usavam sapatos. A exploração do trabalho escravo no Brasil tinha toda uma organização. O sistema prezava pelo máximo do lucro, mas com o mínimo de investimento. Já era um esquema da escravidão de que um escravizado recebesse poucas roupas para iniciar suas atividades. Mais ou menos 2 camisas e 2 calças para os homens ou 2 saias para as mulheres. E isso tudo uma vez ao ano. A gente aí vê então um lance de que, no Brasil colonial, o sapato era um símbolo de distinção social, algo proibido aos escravizados. Inclusive, a própria origem do termo pé rapado, que significa uma pessoa que não tem nada a oferecer em questão de riqueza, capital, posse, ela vem desse tempo. Isso porque na zona rural, aqueles que andavam descalços eram obrigados a rasparem os pés em um objeto metálico antes de entrar nas casas. Isso também acontecia nas igrejas, onde esse mesmo objeto ele era instalado nas calçadas e antes de entrar nas igrejas os também tinham que raspar os pés. Esse termo foi utilizado para inferiorizar ainda mais os negros escravizados. Voltando ao assunto, é sabido então que essas regras, mesmo de vestimenta, elas conseguiam distinguir e determinar espaços para certas pessoas antigamente. Eu falo antigamente, mas a gente sabe que isso ainda rola hoje em dia, tá ligado? E é então que depois da abolição, comprar um sapato, por exemplo, era uma forma de, para os libertos, permitir acesso a lugares que antes eram exclusivos somente para os brancos, já que muitos desses libertos que antigamente eram escravizados, eles só andavam descalços. Os negros, com suas poucas economias, então saíam para comprar sapatos e era um estado de ostentação e mostrar o seu novo status na minha sociedade. Mostrar uma certa elevação social. Em um artigo chamado Da Escravidão à Liberdade, Dimensões de uma Privacidade Possível, da Maria Cristina Cortez Wissenbach, ela mostra claramente esse efeito pós-abolição. Ela diz o seguinte: negros e negras, em todas as cidades para as quais se dirigiam, passavam felizes e orgulhosos, com uma postura altiva, descalços, mas todos levando um par de sapatos por vezes à mão, como um porta-joias valioso, ou por vezes a tiracolo, como as bolsas vacilantes da última moda mundana. Achei isso muito interessante e curioso trazer isso à tona, até porque esse lance vai muito avante do que o símbolo de liberdade. Isso ressignificou como um símbolo de ascensão em muito mais casos, foi muito além e tornou-se parte de uma identidade dos negros. Uma amiga minha, Adriele Reis, citou o quanto a moda para o jovem negro é muito importante para criar identidade de comunidade. Vou deixar o link na descrição caso queira entender melhor sobre isso. Mas em seu trabalho, a Adriele mostra o quanto os jovens negros mostram um real senso de identidade e comunidade, tendo a roupa como um dos principais fatores de inclusão e identificação. Fazendo um link com isso, uma vez eu escrevi um texto sobre a música Hold That Boy, do Tyler, the Creator, onde tracei esse paralelo de como a identidade pautada pela moda é quase estrutural para o jovem negro, saca? Na música, Tyler e o A$AP Rocky falam muito sobre roupas, ter e fazer a própria roupa e o quanto eles usam algumas específicas que os caracterizam. Deixo o link também na descrição para vocês entenderem melhor. E falando novamente que, para além de um símbolo de ascensão e liberdade, volta aqui uma parte do artigo inicial da Selma Vital, onde ela fala sobre Stuart Hall e um trabalho sobre identidade. Abre aspas. Hall entende a identidade como uma sutura entre, de um lado, discursos e práticas que nos interpelam e posicionam como sujeitos sociais de discursos particulares, e de outro, o processo que produz subjetividades e que nos constrói como sujeito.
Em complemento a isso, também tem uma alusão ao Geertz, onde é lembrado sobre a criação de significado. O antropólogo Clifford Geertz defende que o homem é um animal suspenso em teias de significado que ele próprio teceu e que essas teias representam a cultura. Isso mostra, assim como no vídeo artigo da Adriele, o quanto isso se torna, junto à ascensão e conquista, a representatividade e uma espécie de reconhecimento identitário por parte do jovem negro. Boa parte da cultura de adoração ao tênis também foi alavancada com os referenciais que a comunidade negra passa a ganhar com os esportes, principalmente o basquete, e com o hip hop, onde o tênis passou a se mostrar parte da construção de um grupo característico. Muito mais do que uma ostentação, essa fixação sobre a cultura sneaker pode ser um reflexo também de mostrar uma ascensão social e, acima disso tudo, uma forma identitária de mostrar os seus. Tamo junto. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Curtem, comentem, compartilham, qualquer interação possível, me falando o que vocês acharam do tema, se tem alguma coisa a acrescentar, o que acho que ficou de fora do vídeo, né? E é isso. Até uma próxima.